Então, analisando aí a ideia do campo elétrico. Então, eu coloquei essa carga fixa numa região do espaço. Eu vou chamar essa carga aí de Qzão. Tá aqui. Tá? Então, eu vou pegar um ponto qualquer. Só vou colocar a carga mais para cima. Opa. Vou pegar um ponto qualquer. Aqui, ó, a uma certa distância R dessa carga. Se eu colocar nesse ponto aqui que eu chamei de P, uma outra carguinha que nós chamamos aí de carga de prova. Por que ela é chamada de carga de prova? Porque ela é utilizada para medir o campo nesse ponto P. O que vai acontecer com essa carguinha de prova? Bom, a gente já sabe o que vai acontecer com ela. Né? Duas cargas de sinais iguais, a ação entre elas, aí a distância vai ser por meio de uma força. Então essa carguinha aqui de prova aqui, ela sente uma força que nós já sabemos até calcular, que é a força elétrica, tá? E aí, como eu falei para vocês aí no início da aula, essa carguinha também aqui, ela acumula aí uma energia que a gente pode chamar aí de energia potencial elétrica. Potencial elétrica. Bom, como que eu calculo cada uma dessas grandezas? Como que eu calculo aqui a força elétrica? Então vamos lá. Força elétrica. E como que eu calculo a energia potencial elétrica? Então, a força elétrica, acho que vocês recordam aí pela lei de Coulomb, é uma grandeza vetorial, o F. A intensidade dela é dada por isso. É a constante eletrostática, vezes o módulo da cargona lá, a carga fixa, vezes o módulo dessa carguinha, tá? Dividido pela distância que a separam ao quadrado. Ótimo. E a energia potencial elétrica? Energia potencial elétrica. Como que eu calculo ela? Bom, claro que ela vai depender das cargas envolvidas e da distância que separa. É muito parecido as duas fórmulas, pessoal. Energia potencial elétrica aqui, então vai ser dado por isso. K vezes Q1, chamei só de Qzão, né? Então, vezes Qzão, vezes Qzinho, não em módulo, porque aqui vai importar o sinal, dividido apenas por R. Unidade de força, você já está cansado de utilizar aí, é Newton. E unidade de energia é Joules. Ótimo. Tá, claro que a gente vai ter que trabalhar todas as distâncias aí em metro, a unidade da carga sempre trabalhar em Coulomb e tudo mais. Ok. Constante eletrostática, também vocês já utilizaram para calcular a lei de Coulomb, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Tranquilo aqui? Qual que é a diferença entre essas duas grandezas? Bom, as duas grandezas dependem das cargas envolvidas, das duas cargas, e da distância entre elas. A diferença entre elas é que força é uma grandeza escalar. Então, vou colocar aqui de baixo. Opa, perdão. Falei besteira, pessoal. Força é uma grandeza vetorial, tá? Então, força é vetorial. Olha o vetorzinho ali, ó. Que isso, falar que escalar? Grandeza vetorial. E a energia potencial é uma grandeza escalar, é mais fácil de lidar, não tem direção, não tem sentido, só tem a intensidade. Então aqui é uma grandeza escalar. Ok. Tá, agora e se eu tirar essa carguinha daqui? Tiro essa carga que eu chamei de carga de prova. Vou apagar ela aqui. Tirar ela daqui. Opa. Vou tirar a carga daqui. Sai daí, carga. Eu não consigo tirar ela. Nossa senhora. Desmanchei tudo minha carga. Bom, tirei. O que ficou aqui? Bom, aqui você não tem agora mais força elétrica, porque não tem nada aqui agindo. Então eu vou apagar aqui essa força. E não tem uma energia aqui. Então não tenho, só tem o ponto P.
Só que aí a gente pode definir duas coisas nesse ponto P. Por quê? Ele está sob influência da minha carga Qzão aqui, ó, minha carga fixa aqui, certo? Ele está sob influência dessa carga nesse ponto. Então, o que a gente pode definir? A gente pode definir o chamado campo elétrico. Como que é esse campo elétrico? É um vetor, lembra ali da simulaçãozinha, vai ser um vetor. Por a carga Qzão ser positiva, esse campo é se afastando dela. Então tá aqui. Esse campo elétrico eu vou utilizar ele para calcular a força elétrica, tá? E também a gente pode definir nesse ponto um chamado potencial elétrico. Como que a gente representa esse potencial elétrico? A gente vai representar pela letra V. Tá? Então, o que vai ser agora essas duas grandezas? O campo elétrico ele vai estar associado com a força elétrica. Então, ó, campo elétrico, vou colocar para cá. Campo elétrico vai estar associado com a força elétrica. O E é representado pela letra E, também é uma grandeza vetorial. Então, ele vai ter direção, módulo, sentido. Então, grandeza vetorial, certo? E aqui, o potencial elétrico ele vai estar associado com a energia elétrica. Potencial elétrico. Como que a gente define como que a gente representa o potencial elétrico? Como eu mostrei ali pela letra V maiúscula. E ele também vai ser uma grandeza escalar igual a energia potencial elétrica. Grandeza escalar. Tá. Como que eu vou calcular a intensidade do meu campo elétrico? Ele vai ser dado por isso. Lembra do campo gravitacional? O campo gravitacional não foi o peso, a força-peso dividido pela massa. Aqui vai ser a força elétrica dividido pela carga. Pelo módulo da carga. Que carga? Carga de prova que eu usei ali para mostrar a existência desse campo elétrico. Tá? E aqui é o potencial elétrico. Potencial elétrico vai ser a energia potencial dividido pela carga aí. Tá? Então percebam, nesse ponto coexistem essas duas grandezas, o campo e o potencial. Tem força aqui nesse ponto? Não. Tem energia? Não. Mas eu sei agora, só olhando para o ponto, ó, não preciso agora saber sobre a outra carga Qzão ali. Só estou preocupado com esse ponto aqui. Se eu sei que nesse ponto eu tenho um campo e um potencial, obviamente, porque as duas grandezas existem, eu sei que se eu colocar uma carguinha aqui, ó, vamos agora colocar uma carguinha negativa, ó, uma carguinha de prova negativa. Opa! Então, se eu colocar uma carguinha aqui, ó, não estou mais preocupado com a outra cargona, coloquei uma carguinha nesse ponto aqui, negativo. Ó. Dá para perceber, tá? O que é essa carguinha? Bom, ela vai ver, ó, tem um campo aqui nesse ponto. Então, essa minha carga de prova aqui, ela vai sentir uma força elétrica. Por ela ser negativa, a força elétrica agora é contrária ao campo. Então, a força que essa carguinha de prova sente, quando colocada nesse ponto, tá aqui, ó, força elétrica. E por ter um potencial, essa carguinha também acumula uma energia potencial. Energia potencial. Ah, mas é a mesma coisa. É, só que fica mais fácil agora para eu calcular essa força elétrica e essa energia potencial se eu souber o meu campo elétrico no ponto e meu potencial elétrico no ponto. Porque agora eu posso calcular essa força elétrica dessa maneira aqui, ó.
calculo a força elétrica assim, ó. Vai ser o módulo da carga vezes E. Olha aí, fica mais fácil. E como que eu calculo a minha energia potencial elétrica? Energia potencial vai ser o potencial elétrico vezes Q. Tá? Então é uma maneira que você tem aí para interpretar interações à distância. Tá? Só que, como nós falamos aí, tanto o campo quanto o potencial elétrico não depende dessa minha carga de prova. Essa minha carga de prova é somente um medidor. Como que eu calculo, então, o campo ou o potencial elétrico sem a presença, sem utilizar essa carga de prova? Bom, é só abrir aqui, ó, abrir a fórmula. Abrir a fórmula da força elétrica. Como que era a fórmula da força elétrica? K vezes módulo de Qzão vezes módulo de Qzinho dividido por R ao quadrado. Tudo isso dividido por Qzinho, obviamente vai cortar aqui, ó. Uá. E aí eu calculo o meu campo elétrico sem utilizar de uma carga de prova. Ele é dado por isso. É a constante eletrostática vezes o módulo do Qzão, que é a carga que gerou o campo no ponto, dividido por R ao quadrado, que é a distância do ponto até a carga que está me gerando esse campo. Mesma coisa aqui para eu calcular o meu potencial elétrico. Vamos abrir ali como que eu calculo. Então, o potencial elétrico vai ser dado. A energia potencial, como que eu calculo? K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por R. Tudo isso daqui dividido por Qzinho. Obviamente, corto o Qzinho aqui. Então, o potencial vai ser dado por isso. Potencial é igual K vezes Qzão sem módulo. Então, é possível que eu tenha potenciais positivos e potenciais negativos, dividido por R. Tá? Unidade aqui do campo elétrico, unidade do E, não é força sobre carga? Se é força sobre carga, então é Newton sobre Coulomb. E a unidade do potencial elétrico vai ser o quê? Energia sobre carga, Joule por Coulomb, e aí isso ganha um nome novo aí que acho que vocês conhecem, é o chamado volts. Então, resolvendo os exercícios agora dessa parte, vamos aí. Cadê os exercícios? Tá aqui. 2 exercícios para a gente já encerrar a apostila aí, ó. Então, primeiro exercício. Vou ajeitar ele aí. Vocês acompanham com a apostila aí. Em diversos dispositivos elétricos, por exemplo, uma televisão de tubo, é fundamental que haja um preciso mapeamento do campo elétrico. A figura abaixo ilustra uma região em que existe um campo elétrico gerado por um corpo eletrizado positivamente, cuja posição está indeterminada nos pontos A e B, representados os vetores do campo elétrico. Ler de novo. Nos pontos A e B estão representados os vetores campo elétrico gerado por esse corpo. Então aqui, ó, ponto A você tem o vetor campo EA, ponto B você tem o vetor EB. E ele te dá uma escala, né? Ele fala que cada quadradinho, ó, olha aqui em cima, ó, cada quadradinho desse, né? O lado dele, a intensidade do campo é dado por isso. Então a gente já consegue determinar o campo, a intensidade do campo no ponto A, são 2 quadradinhos, então vai ser 2 vezes esse valor, vai dar 7,5 vezes 10 a quinta, e aqui a gente vai ter que aplicar um Pitágoras. Aliás, nem precisa aplicar um Pitágoras, né? Porque, poxa, você tem um quadrado formado aqui, né? Ó, tá vendo? Então o campo EB é a diagonal desse quadrado. Bom, o lado do quadrado é 3 quadradinhos, ou seja, 3 vezes esse valor. Então, o campo EB vai ser a raiz de 2 desse lado. Lembra da diagonal? Vou colocar aí. Tá. E aí ele te dá um ponto C também aqui. E ele vai perguntar o seguinte: as características da força elétrica que atua numa carga de prova Q igual a 2 microcoulombs. Micro 10 a menos 6. Já falei para vocês que vai ser muito comum isso daqui, ó.
Utilização desse prefixo, né? Porque cargas normalmente são quantidades muito pequenas. Então sempre a gente vai utilizar o prefixo ou micro, ou nano, ou talvez até o mili, 10 a menos 3. Ok? Tá. Então beleza, pessoal. Você tem esses dois vetores aí. Ele está falando que é uma carga positiva, um corpo eletrizado positivamente. Ele está falando isso aqui, ó. Corpo eletrizado positivamente, mas ele não te deu onde que está esse corpo. Se eu recordar aí, ó, como que funciona um corpo carregado positivamente? Uma carga positiva, ao redor dela você tem um campo de afastamento, então os vetores vão estar assim, ó. Se eu pego um ponto aqui, o vetor campo elétrico aqui está para cima. Se eu pego um ponto aqui, o vetor campo elétrico aqui está para cá, se afastando da carga. Lembra da simulação ali, ó. Pega um ponto aqui, o campo está aqui. Tá. Então percebam que todos os campos, todos os vetores aqui, eles saem da carga, obviamente. Então, se eu prolongar esses vetores, ó, todos eles vão encontrar aí, ó, o ponto em comum é a própria carga que origina esses vetores. Então, olha aqui que legal, ó. Dá uma olhada aqui nesse desenho. Poxa, se eu prolongo isso daqui, deixa eu fazer com uma régua aqui para ficar mais simples, né? Ficar bonitinho. Então, vamos prolongar aqui cada um desses vetores, ó. Prolongo esse vetor aqui e prolongo esse outro vetor aqui. Ó. Opa, a gente vê a intersecção dele. O que é essa intersecção dele aqui, ó? Nesse ponto aqui é onde está esse meu corpo eletrizado, ou seja, onde está a minha carga positiva. Minha carga positiva, Qzão. Tá? Então vou colocar aqui, chamar ela de Qzão. Ok. Beleza. Pessoal, o que eu tenho que pensar aqui, ó? Tem uma maneira muito simples. Eu poderia aqui, ó, é um exercício teste. Olha a dica para o vestibular aí, pessoal. Eu poderia calcular a intensidade desse Qzão. Por quê? Bom, eu posso chamar cada quadradinho, cada distância dessa aqui, ó, de x. Então, eu tenho aqui 4 quadradinhos, ó, 1, 2, 3, 4, em relação à minha carga Qzão em relação ao ponto A. Tá? Então eu poderia calcular a intensidade dessa carga em função dessa distância x, tá? Para quê? Porque eu quero determinar a força elétrica que vai agir numa outra carga, que é a carga aqui, ó, de 2 microcoulombs, quando é colocada aqui no ponto Czinho. Eu preciso fazer isso? Não. Por quê? Seguinte, o campo ele depende da distância em relação à carga. Né? Nós vimos aí como que eu calculo um campo elétrico. É K vezes o módulo da cargona que gera o campo, dividido pela distância ao quadrado. Então ele varia inversamente com o quadrado, certo? O quadrado da distância. Tá. Então, ó, o ponto A, ele está a uma distância, como nós falamos, de 4x da cargona Qzão. O ponto C está a uma distância de 2x. Opa, tá a metade da distância do que está o ponto A. O que acontece aqui? Bom, como o ponto C está mais próximo da carga, eu acho que você já tem noção aí, a gente viu na simulação, quanto mais próximo da carga, mais intenso é o campo, maior vai ser o valor dele, certo? Como que o campo varia inversamente proporcional com o quadrado da distância, quando a distância é dividida pela metade, o campo quadruplica. Ou seja, eu posso falar isso daqui, ó, como a distância vou chamar aqui de R, ó, a distância da carga até o ponto A é 2 vezes a distância da carga
até o ponto C, o campo em C vai ser 4 vezes o campo em A. Deu para entender isso, pessoal? Por causa da dependência quadrática aqui, ó. Se eu vi isso, poxa, eu já sei determinar aqui o valor do campo C. Qual que é o valor do campo em C, então? Portanto, ó, o campo em C é igual a 4 vezes o campo em A. Qual que é o campo em A? 2 vezes o quadradinho lá, que é 2 vezes 3,75, é isso? É 3,75 vezes 10 a quinta. Então, o campo em A aqui, ó, vale 7,5, né? E em A é 7,5 vezes 10 a quinta. O campo aí em C vai ser 4 vezes esse valor, que costuma dar 30, certo? Então, ó, portanto, o campo em C é igual a 30 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Olha aí, não precisei fazer um monte de conta, determinei o campo no ponto C. Ah, mas não é isso que o exercício está pedindo. Não é. Ele está pedindo a força elétrica, que é a carguinha Qzinho aqui que eu coloquei, né? Que ele dá o valor de 2 microcoulombs, está ali. Qual que é a força elétrica que essa carga sofre? Bom, eu já calculei a intensidade, então para eu achar a intensidade da força, eu já calculei a intensidade do campo, é só multiplicar. Como que vai estar a força aqui? Claro que a força elétrica vai ser uma força de repulsão. Então a força elétrica está aqui, ó, o vetor. Tá? Claro que o campo também está aqui, ó. Se eu quiser, eu posso representar esse campo. É claro que não dá para representar aqui na escala, porque ele ficaria 4 vezes ali o valor daquele outro campo. Então aí eu teria que fazer bem grande aqui, mas dá para ter uma ideia. O campo em C vai estar assim, tá? Campo e a força têm o mesmo sentido, porque a carguinha aqui é positiva. Então vamos calcular o valor da força elétrica que age na carguinha ali. Ó. Força elétrica é igual o módulo da minha carguinha vezes o campo em C. Força elétrica, 2 microcoulombs, 2 vezes 10 a menos 6, o valor da carga, vezes 30 vezes 10 a quinta. Certo? Então, posso simplificar ali, ó, vamos fazer por partes. 10 a menos 6, vezes 3 vezes 10 a sexta. Ali, ó, somei, vai cortar aqui, corta aqui. Uá! E aí você fica com uma força elétrica de 6 newtons, tá? Então, as características da força elétrica que atua na carga é uma força elétrica horizontal para a esquerda com intensidade de 6 newtons. Resposta, claro, já está marcada aqui, B de bolinha. Certo? Acho que dá tempo de fazer o 2 aqui, ó. Durante uma experiência em laboratório de física, um balão desses usado em festa de aniversário, cheio de ar, de massa total aí de 1 grama, carregado eletricamente com uma carga Q negativa, flutua estaticamente numa região uma região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme na direção vertical e no sentido de cima para baixo. Desprezando o empuxo sobre o balão e considerando que a aceleração gravitacional local é 10 metros por segundo ao quadrado e que o valor do campo elétrico é de 50 newtons por coulomb, pode-se afirmar que a carga elétrica do balão é de... Então tá. Você tem aqui, ó, ele falou que você tem um balão, vamos representar o balão. Ele tem uma carga negativa, então tá aqui o balãozinho, ó, como se fosse o balão, com uma carga negativa, tá? Ele fala aqui a massa dele, M igual 1 grama, ok? E aí ele está numa região que você tem um campo vertical e o sentido de cima para baixo. Sentido de cima para baixo. Então o campo elétrico está assim. Ó,
Ou seja, é como se fosse uma carga com um campo nesse ponto. Então, eu coloquei a carga no ponto, essa carga sofre uma força. Por ela ser negativa, a força está para cima. Força elétrica. Só que eu tenho a massa do balão. Então, eu tenho o peso também para baixo. Ou seja, para esse balão estar parado, flutuando, obviamente que o peso é igual à força elétrica. Exercício muito comum desse tipo. Só tem que tomar cuidado com o quê? A massa vai ser em quilo, passando para quilo você divide por 1000, fica 10 a menos 3. O valor do campo eu já tenho, a gravidade já tenho, então só substitui aqui, ó. Massa vezes lá gravitar é igual ao campo vezes o valor módulo da carga aí, ó. Então, massa, 10 a menos 3, vezes a gravidade é 10. O campo ele deu, que é 50 newtons por coulomb. Quero saber o módulo da carga. Corto o zero aqui, ó. Uá, uá. Então, você ficou que o módulo da carga é igual a 10 a menos 3 dividido por 5. É como se tivesse um 1 aqui. Então, você tem aqui, ó. Peraí, o que eu fiz aqui? Tá certo. Massa, 1 grama 10 a menos 3. Por que tá micro ali de resposta? Carga aqui é negativa. Só acho que a resposta aqui vai estar errada. Mas vamos aí, ó. Então o módulo da carga vai ser 0,2 vezes 10 a menos 3. Certo? Ah, não, tá certo. Tá certa a resposta. Tá em microcoulombs, ó. 10 a menos 3 aqui, eu posso colocar dessa maneira. Ó. 2 vezes 10 a menos 4. Aí você vê que não tem essa resposta, tá? Mas tem ali em termos de microcoulombs. Se eu somar mais 2 zero aqui, fica 10 a menos 6 coulombs. 10 a menos 6 é a mesma coisa que micro, então eu posso falar que a carga é igual a 200 microcoulombs. Então tá certo a resposta, a letra A. Não vi que estava em micro. Certo? Tranquilo, pessoal? Então